Lucas sempre soube que voltaria àquela fazenda. Não por vontade própria, mas porque algumas dívidas não se pagam com dinheiro. A propriedade da família Carvalho estava abandonada há 17 anos, exatamente o tempo desde que sua prima Isadora desaparecera. Agora, aos 32 anos, Lucas segurava nas mãos a escritura herdada de sua avó e as chaves enferrujadas que pesavam como chumbo. O portão gemeu ao abrir. O som ecoou pela estrada de terra como um aviso que ninguém estava lá para ouvir, exceto ele. "Você não precisa fazer isso sozinho", disse Marina pelo telefone, sua voz quebrando na ligação instável. "Espere eu chegar amanhã, por favor." "Preciso resolver isso hoje." Lucas desligou antes que ela insistisse, antes que ele perdesse a coragem. A casa se erguia contra o céu púrpura do entardecer. Suas janelas vazias como órbitas oculares arrancadas. Tábuas soltas batiam ao vento com um ritmo irregular, quase como respiração. Ele havia passado verões inteiros ali quando criança, correndo pelos campos com Isadora, explorando cada canto da propriedade até conhecê-la de cor. Cada canto, exceto um: o poço. Ficava a 50 metros da casa, cercado por pedras cobertas de musgo negro, que parecia pulsar quando você olhava tempo demais. Seus pais o proibiram de se aproximar. "Aquele lugar é amaldiçoado", dizia sua avó fazendo o sinal da cruz com dedos nodosos. "A menina ainda está lá embaixo, esperando, sempre esperando." Lucas sempre achou que era apenas um conto para assustar crianças, uma história inventada para manter os netos longe do perigo real de cair no poço. Até Isadora desaparecer. Encontraram o sapatinho dela na borda do poço. Só um, rosa com estrelas prateadas. Nunca acharam o corpo. A polícia concluiu que foi um acidente, que a menina havia caído e a correnteza subterrânea levou o corpo para algum lugar impossível de encontrar. Mas seus pais sabiam a verdade. Todos sabiam. Isadora estava aterrorizada nos últimos dias antes de desaparecer. Dizia que alguém a chamava à noite. Uma voz de menina vinda do fundo da terra, atravessando paredes e janelas fechadas, sussurrando diretamente em seu ouvido quando todos dormiam. "Vem brincar comigo. Vem brincar comigo no escuro. Tenho brinquedos lindos aqui embaixo." Isadora desenhava a menina. Folhas e folhas de papel cobertas com giz de cera preto. Uma figura magra, cabelos compridos, sem rosto. Sempre de pé na borda de um círculo escuro. O poço. Nas últimas ilustrações, a figura tinha uma mão estendida. E ao lado dela, outra figura menor, com cabelos negros como os de Isadora. 2 dias depois, ela sumiu. Lucas sacudiu a cabeça, afastando as memórias que o perseguiam como moscas. Estava ali para avaliar a propriedade e vender, nada mais. Talvez demolir aquele maldito poço de uma vez por todas, enchê-lo de concreto até sufocar qualquer coisa que vivesse lá embaixo. Entrou na casa. O cheiro o atingiu como um soco direto no estômago. Mofo, madeira podre e algo mais. Algo orgânico e doce demais, como frutas apodrecendo ao sol. Moscas zumbiam em nuvens espessas, batendo contra seu rosto. Seus passos levantaram poeira que dançava nos raios fracos do sol poente, formando figuras que quase pareciam humanas. A sala estava como lembrava, apenas transformada em uma versão podre de si mesma. O sofá afundado agora tinha cogumelos crescendo do estofamento. A mesa de centro rachada estava coberta de fezes de ratos. As fotografias emolduradas na parede, cobertas de teias de aranha tão grossas que pareciam tecido. Ele se aproximou de uma foto. Era do último verão. Ele e Isadora, rindo, abraçados no campo de girassóis que já não existia mais. Ela tinha 9 anos. Cabelos negros até os ombros. Olhos castanhos brilhantes demais para este mundo. Sorriso que iluminava qualquer ambiente. Uma semana depois dessa foto, ela estaria morta. O vidro da moldura estava rachado. Não rachado. Arranhado. Do lado de dentro,
Marcas de pequenas unhas haviam criado um padrão. Não era aleatório, era uma palavra. Esperando. Lucas recuou tão rápido que trombou na parede atrás de si. Seu coração batia forte demais, rápido demais. Aquilo não estava lá antes, não podia estar. Era só umidade, ferrugem, qualquer explicação racional. Tinha que ser. Ele explorou os cômodos com a lanterna do celular, fazendo anotações mentais que já começavam a desmoronar. Tudo precisava ser demolido. Não havia salvação para aquela casa. A cozinha estava infestada de baratas do tamanho de seu polegar. O banheiro tinha bolor preto subindo pelas paredes como veias vivas, pulsando quase imperceptivelmente. No quarto que fora de Isadora, os bichos de pelúcia ainda estavam arrumados na cama, olhos de botão o encarando na penumbra. Alguém havia organizado eles em círculo, como se estivessem tendo uma reunião. No centro do círculo, uma boneca que ele não reconhecia. Cabelos negros molhados, vestido encharcado, sem olhos. Lucas saiu daquele quarto e fechou a porta com força. Suas mãos tremiam. Estava escurecendo rápido demais, muito rápido, como se a noite estivesse impaciente. Foi quando ele ouviu um som abafado, distante, como água gotejando em uma superfície metálica. Plim, plim, plim. Vinha de fora, óbvio e inevitável. Lucas saiu pela porta dos fundos, sabendo que estava cometendo um erro, incapaz de parar. A noite havia caído completamente, engolindo o mundo. O céu estava limpo, sem lua. Apenas estrelas pulsavam como feridas abertas no tecido do universo. Ligou a lanterna do celular. O feixe de luz cortou a escuridão até encontrar o poço. A estrutura de pedra parecia menor do que lembrava, como se tivesse afundado alguns centímetros na terra, ou como se a terra tivesse subido ao redor dela, faminta. A tampa de madeira apodrecia em pedaços espalhados no chão, cobertos de um lodo esverdeado que brilhava fracamente. O som de gotejamento continuava, hipnótico, ecoando das profundezas. Plim, plim, plim. Seus pés se moveram sozinhos. Não! Lucas sussurrou para si mesmo, mas sua voz não tinha convicção. Volta para casa, volta para o carro, sai daqui! Mas ele já estava a 10 metros, 5 metros, parado na borda, olhando para baixo contra toda a lógica. A lanterna iluminou o interior, água negra a metros de profundidade, tão escura que parecia absorver a luz ao invés de refletir. Era como olhar para o espaço sideral. A superfície estava perfeitamente imóvel, um espelho de ébano refletindo seu rosto pálido e os olhos arregalados de terror. E então, algo se mexeu lá embaixo. Lucas recuou, o coração disparado. Não, era só a luz, seu reflexo distorcido pela água antiga. Mas reflexos não sobem. Uma forma pálida emergiu lentamente da água. Primeiro a cabeça. Cabelos negros grudados no crânio como algas mortas. Depois os ombros descarnados, costelas salientes através da pele translúcida. Braços finos como gravetos queimados. A criatura, a menina, subia pela parede interna de pedra com movimentos artrópodes impossíveis. Dedos se cravando nas frestas com a facilidade de uma aranha. Lucas queria correr. Cada célula do seu corpo gritava para ele correr. Mas seus músculos se recusavam a obedecer, transformados em pedra. Ela parou logo abaixo da borda. A cabeça se inclinou em um ângulo errado. O rosto virou para cima lentamente, inexoravelmente. Isadora? Mas não era. O rosto estava inchado, esverdeado pela decomposição de 17 anos submersa. Pedaços de pele descascavam, revelando um músculo escuro por baixo, cheio de vermes brancos que se contorciam.
Não tinha olhos, apenas buracos negros fundos escorrendo um líquido viscoso que pingava como lágrimas oleosas. A boca se abriu, cheia de dentes podres, e água preta jorrou em cascata, trazendo consigo o cheiro de morte. "Por que você não veio brincar comigo?" A voz era dela. Era exatamente a voz de Isadora quando tinha 9 anos. Alegre, doce e completamente errada saindo daquela coisa. Lucas tropeçou para trás, caindo no chão. A lanterna do celular rolou, iluminando a grama morta com seu brilho fantasmagórico. "Você não é real", ele ofegou, tentando se convencer. "Você morreu. Você..." "Morri esperando." A coisa que usava o rosto de sua prima começou a subir novamente, unhas arranhando pedra. O som era ensurdecedor no silêncio da noite. "Você prometeu que viria me buscar. Você prometeu que brincaria comigo para sempre." Eu não sabia. Eu era uma criança." "Eu também era." O grito rasgou a noite como vidro quebrando. Pássaros explodiram das árvores em pânico. Morcegos dispararam do celeiro em ruínas. A criatura saiu do poço em um movimento convulsivo e quebrado, caindo de 4 no chão molhado. Água negra escorria de cada poro, formando poças que ferviam e crepitavam, matando a grama onde tocava. Lucas correu. Seus pés martelaram a terra seca enquanto ele disparava em direção à casa, pulmões ardendo, garganta arranhando. Atrás dele, ouviu o som de algo rastejando. Rápido. Rápido demais para algo morto. Unhas arranhando pedras, ossos quebrando e se remontando com estalos úmidos, aquela respiração úmida e sibilante ficando mais perto a cada segundo. "Lucas, espera, eu só quero brincar." Ele atravessou a porta e a fechou com força, trancando-a com dedos que quase não respondiam. Encostou-se nela, pulmões ardendo, coração tentando explodir de seu peito. Silêncio absoluto. Lucas riu nervosamente, um som histérico e agudo. Era impossível. Tinha sido um surto psicótico, estresse acumulado, falta de sono, qualquer coisa menos... Arranhão. Unhas descendo pela porta, devagar, deliberado, como uma criança pedindo para entrar. "Lucas!" A voz era um sussurro molhado, cheio de afeto doentio. "Abre a porta, tá frio aqui fora, tá sempre tão frio." "Vai embora!" ele gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você me deixou lá embaixo, no escuro, no frio, sozinha com ela." "Eu não sabia, eu sinto muito, eu era uma criança, Isadora." Silêncio. Por um momento, Lucas achou que tinha funcionado. Então, ela sussurrou. "Eu também." O impacto sacudiu a porta. Depois outro, mais forte. Madeira começou a rachar, lascas voando. Cada impacto era acompanhado de um grito, não de raiva, mas de dor. Como se bater na porta a machucasse, mas ela não conseguisse parar. Lucas correu para o quarto de sua avó, onde ela guardava as coisas antigas. As coisas proibidas que os adultos achavam que as crianças não sabiam que existiam. Havia algo. Ele se lembrava vagamente de tê-lo visto uma vez, quando tinha 7 anos e estava sendo travesso. Ela dizia que mantinha a menina do poço adormecida. Um amuleto? Uma oração? Alguma forma de proteção? Vasculhou gavetas freneticamente, jogando roupas e papéis velhos, documentos amarelados, fotografias de pessoas mortas há muito tempo. Onde estava? Onde? Seus dedos tocaram metal frio. Uma caixa de latão, coberta de símbolos que ele não reconhecia. Símbolos que pareciam se mover quando você não olhava diretamente. Ele a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um medalhão de prata manchado e uma carta dobrada várias vezes. A letra trêmula de sua avó cobria o papel amarelado. "Querido Lucas, se você está lendo isso..." Ela voltou.
E eu não estou mais aqui para proteger você. Preciso que você entenda a verdade. Não foi Isadora que caiu no poço naquele dia. Foi a outra. A menina que estava presa lá embaixo há mais de 100 anos. Ela se chama Helena. E ela morreu de uma forma terrível. Jogada viva no poço por seu próprio pai em 1897. Acusada de bruxaria, porque podia ver coisas que outros não viam. Ela ficou lá embaixo por 3 dias antes de morrer, gritando, implorando. Ninguém ajudou. E quando finalmente morreu, algo escuro a encontrou. Algo que vive em lugares profundos e esquecidos. Fez uma barganha com ela. Vida eterna, em troca de companhia. Ela poderia viver para sempre, mas precisava trazer outras para o poço. Crianças, sempre crianças. Ela pode tomar o corpo das crianças que se aproximam demais, que ouvem sua voz. Isadora não morreu no poço, meu amor. Ela está lá embaixo, presa, consciente, dividindo o corpo com Helena há 17 anos. Às vezes, quando eu ia ao poço à noite, eu conseguia ouvir Isadora chorando, chamando por mim, por você, pedindo para voltar para casa. O único jeito de libertá-la é... A porta do quarto se estilhaçou. Lascas de madeira explodiram pela sala. Lucas virou-se lentamente, ainda segurando a carta. A criatura estava na entrada do quarto. Estava pior agora. Não era mais Isadora. Talvez nunca tivesse sido completamente. A pele escorria do rosto como cera derretida, revelando algo pior embaixo. Um crânio deformado pela água e pelo tempo, mandíbula deslocada, cheia de dentes afiados demais e numerosos demais. Os olhos brilhavam amarelo no escuro, como os de um animal noturno, refletindo luz inexistente. Mas por baixo de tudo aquilo, por baixo da podridão e da malevolência, ele podia ver traços de Isadora. A forma dos lábios, a cicatriz pequena no queixo de quando ela caiu da bicicleta. Ela ainda estava lá dentro, aprisionada. Leia, a coisa rosnou com 2 vozes sobrepostas. Uma velha e cheia de ódio, outra jovem e aterrorizada. Leia o que a velha bruxa escreveu. Leia e veja se você tem coragem. Com mãos trêmulas, Lucas terminou a carta. É fazer o que eu não tive coragem de fazer. Jogar o medalhão no poço e falar as palavras. Volte para o abismo de onde veio. Leve sua dor e sua solidão. Liberte as almas que não são suas. Mas saiba disso. Se você fizer isso, libertará todas as almas que ela devorou ao longo de 1 século. Incluindo Isadora, e elas vão estar conscientes. Elas vão lembrar de cada segundo que passaram presas, cada momento de tortura, cada grito que ninguém ouviu. E elas vão querer saber por que nós, os vivos, as abandonamos. Eu não tive coragem, Lucas. Por isso ainda carrego esse peso. Por isso nunca consegui dormir direito depois que Isadora sumiu. Porque eu sabia onde ela estava. E eu não fiz nada. Você é mais forte do que eu, ou pelo menos espero que seja. Com amor e arrependimento eterno. Vovó Maria. A criatura riu, um som de vidro quebrando misturado com soluços de criança. Viu? Ela se arrastou mais perto, deixando um rastro de gosma preta e pedaços de carne. Sua preciosa avó me deixou aqui. Todos me deixaram. E agora... Você vai fazer o mesmo. Não. Lucas apertou o medalhão até machucar a palma da mão. Eu vou libertá-las. Não entende. A criatura estava a centímetros dele agora. Seu hálito cheirava a água estagnada e carne podre. Você me banir vai libertar todas elas. Dezenas de meninas. Todas furiosas. Todas traídas. Todas querendo vingança contra os vivos que as esqueceram. Então que venham. Lucas se levantou, encarando a coisa nos olhos amarelos. Eu mereço, todos nós merecemos, por termos virado as costas, por termos seguido em frente com nossas vidas enquanto vocês apodreciam no escuro. Por um momento, apenas um momento, a criatura hesitou. E naquele momento, Lucas viu Isadora, a verdadeira Isadora.
Seus olhos castanhos brilharam por trás do amarelo. Sua boca se moveu, formando duas palavras silenciosas. Obrigada. Por favor. A criatura rugiu e saltou. Lucas mergulhou pela janela, vidro explodindo ao seu redor, estilhaços cortando sua pele. Rolou no chão lá fora, grama morta amortecendo parte do impacto. Dor explodiu em seu ombro, mas ele se forçou a levantar, a correr. Correu como nunca havia corrido, como se sua alma dependesse disso. Porque dependia. Direto para o poço. Atrás dele, a criatura vinha. Ele ouvia suas articulações quebrando e se remontando, a respiração gutural, que mais parecia um motor falhando, o cheiro de carne apodrecida ficando mais forte, mais próximo, quase em cima dele. Chegou na borda do poço, tropeçou, quase caiu dentro e se equilibrou no último segundo. Segurou o medalhão sob a escuridão. As vozes começaram imediatamente, sussurros subindo das profundezas. Dezenas deles, centenas talvez, todas implorando, todas gritando, todas chamando seu nome como se o conhecessem há séculos. A criatura parou a 3 metros dele. Helena, porque agora ele sabia que era Helena, sempre for Helena, olhou para ele com uma expressão que poderia ter sido medo, ou esperança, ou ambos. Não faça isso, ela sussurrou com sua própria voz. Não a de Isadora. Era a voz de uma menina de 12 anos que morreu há 100 anos atrás. Por favor, eu não quero voltar para o escuro. Não quero ficar sozinha de novo. Você não vai. Lucas sentiu lágrimas escorrendo. Nenhuma de vocês vai. Não mais. Ele começou as palavras. Volte para o abismo de onde veio. O poço estremeceu. Leve sua dor e sua solidão. Rachaduras apareceram nas pedras. Liberte as almas que não são suas. Gritou a última parte, jogando o medalhão na escuridão. Por um momento interminável, nada aconteceu. O medalhão caiu, caiu, caiu. O som dele atingindo a água ecoou como um trovão. Então o poço gritou. Um som profundo, primordial, antinatural, subiu das entranhas da terra. Não era um som que deveria existir. Era a dor de um século, condensada em um único momento de agonia pura. O chão tremeu tão violentamente que Lucas caiu. Árvores balançaram, a casa antiga gemeu. A criatura ficou paralisada, seu grito de fúria transformando-se em terror puro. Não! Não! Eu sou livre! Eu finalmente sou! Algo a agarrou. Mãos brotaram da escuridão do poço, dezenas delas, centenas, brancas e descarnadas, dedos esticados em agonia milenar. Mas não eram apenas mãos, eram as próprias almas, tomando forma física pela primeira vez em décadas. Meninas, todas meninas, com idades entre 6 e 13 anos, vestidos de épocas diferentes, rostos em vários estados de decomposição, todas olhando para Helena com ódio eterno. Agarraram a criatura pelos tornozelos, pelos braços, pelo pescoço, por cada parte dela, e começaram a puxar. Helena lutou. Deus, como ela lutou! Se debateu com força sobre-humana, seus gritos enchendo a noite como alarmes de incêndio. Mas as mãos eram implacáveis, incansáveis. 100 anos de fúria represada arrancaram pedaços dela. A casca de Isadora se despedaçando como papel molhado, revelando a coisa verdadeira por baixo, algo antigo, algo de antes do mundo ter regras, algo que nunca deveria ter sido acordado. Foi arrastada para a borda do poço, suas unhas arranharam a pedra, deixando marcas profundas. Arrancaram, quebraram. Isadora! Isadora, saia! Saia agora! Por um segundo, a criatura parou de lutar, e de dentro dela, como uma borboleta saindo do casulo, algo se separou. Uma forma translúcida. Uma menina de 9 anos, com cabelos negros e olhos castanhos brilhantes.
Isadora olhou para Lucas e sorriu, um sorriso de puro alívio. Obrigada por vir me buscar, ela sussurrou, mesmo tendo demorado tanto. Então, ela se dissolveu em luz, subindo para o céu noturno como uma estrela cadente ao contrário. Helena foi arrastada para dentro do poço. As outras almas foram com ela, se fundindo novamente na escuridão de onde vieram. Os gritos foram abafados. A água negra engoliu tudo, fervendo e borbulhando como um caldeirão. O poço suspirou, uma exalação profunda de algo finalmente terminado. Então, lentamente, as pedras começaram a cair. Para dentro. O próprio poço estava colapsando, se fechando, se selando. Terra e pedras preencheram o vazio até que não restou nada além de um monte de entulho coberto de musgo. Silêncio absoluto desceu sobre a fazenda. Lucas ajudou Marina a carregar as últimas caixas para o carro. A fazenda estava vendida. Uma família de uma cidade vizinha havia comprado. Queriam reformar, começar de novo. Você demoliu o poço? Marina perguntou, olhando para o monte de pedras no campo. Sim, enchi tudo de concreto também. Ninguém vai encontrar aquilo de novo. Bom, ela tocou seu braço gentilmente. Você está diferente, mais leve. Lucas sorriu. Era verdade. Pela primeira vez em 17 anos, ele conseguia dormir a noite toda. Sem pesadelos, sem o som de água gotejando, sem a voz de Isadora chamando. Eles entraram no carro. Lucas deu uma última olhada para a fazenda pelo retrovisor enquanto se afastavam. E parou. Parada na varanda da casa, quase invisível no crepúsculo, estava uma figura pequena. Uma menina com cabelos negros. Ela acenou. Um aceno alegre e inocente. Lucas piscou. Ela havia sumido. Você tá bem? Marina perguntou. Sim, eu... engoliu em seco. Só achei que tinha visto algo. Mas enquanto dirigiam pela estrada de terra, ele olhou no retrovisor mais uma vez. A menina estava de pé na estrada agora, mais longe, mas ainda visível, ainda acenando. Ela estava seguindo o carro. O celular de Lucas vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Obrigada por me libertar. Agora posso ir para qualquer lugar, fazer novos amigos, brincar com outras crianças. Você me deu um presente maravilhoso, Lucas. A liberdade. Seus dedos gelaram. Outra mensagem. Você sabia que a nova família tem 3 filhas? A menor tem 6 anos. O nome dela é Ana. Ela já está ouvindo minha voz à noite. Já está desenhando figuras de uma menina sem rosto. Ela vai ser minha melhor amiga, assim como Isadora foi. Assim como todas elas foram. Lucas pisou no freio tão forte que Marina bateu contra o cinto de segurança. O que foi? Ele olhou no retrovisor. A estrada estava vazia, mas no campo ao lado, parcialmente escondida entre as árvores, havia uma figura. Não se mexendo, apenas observando. E então, ele entendeu. Ele não havia libertado as almas. Ele havia libertado Helena. A entidade do poço a mantinha presa. O medalhão a mantinha adormecida. Sua avó sabia disso. Por isso nunca usou. Por isso carregou o peso da culpa, ao invés de fazer o certo. Porque algumas coisas precisam permanecer presas, não por serem más, mas porque liberdade, para algumas criaturas, é a coisa mais perigosa do universo. Lucas pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número da família que comprou a fazenda. Tocou, tocou, tocou. Ninguém atendeu. De algum lugar distante, atravessando campos e colinas, ele ouviu uma criança rir. Um riso alegre e inocente, e completamente errado. E soube. Algumas dívidas não se pagam. Elas apenas mudam de mãos. E o ciclo recomeça. Sempre recomeça.